Todos na paz do Senhor Jesus, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu fico feliz nesta noite de estarmos na casa de Deus para junto exaltar o seu santo nome. Fico feliz também pelo nosso pastor que passou dias ali na Espanha, né? Fazendo a obra do Senhor. Isso me alegra muito em a gente estar numa igreja que está crescendo, e o crescimento maior é sim de um dia nós estarmos diante do nosso Deus lá no céu. E nós não queremos ir só, queremos convidar muitos para estar diante de nosso Deus. Isto é maravilhoso e me sinto alegre por isso. Pastor Telmo nos convidou, para trazer uma saudação e uma parte do meu testemunho, da nossa vinda aqui para Portugal. Tivemos outro dia uma oportunidade de falar um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas aqui em Portugal. E na verdade, tudo está na vontade de Deus. Eu não posso correr nem para um lado e nem para o outro. Eu tenho que ficar na vontade dele. Porque Deus tem os seus mistérios, tem o seu querer nas nossas vidas. E triste do homem é sair da vontade de Deus, do querer do Senhor. Quando acontece, ele vai parar na barriga da baleia. Podemos dizer assim. Irmãos, quero ler um versículo que se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 1, que diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Louvado seja Deus. Apenas este versículo. Foi uma promessa que Deus fez na vida de Abraão, e uma promessa interessante, que foi para um lugar que ele ainda havia de mostrar, E mais interessante ainda, eu costumo observar a coragem de Abraão, de acreditar e sair, e foi para esse lugar que também ele não sabia, só Deus sabia, mas ainda ia mostrar. E ele saiu. Essa promessa, o que eu fico meditando, é que ela não ficou só em Abraão. De Abraão passou para Isaac, e de Isaac passou para Jacó, e a promessa se estendeu. Não quero detalhar muito, porque todos os irmãos conhecem essa história. E a promessa chegou a José. José, no dia da sua morte, prestes ao dia da sua morte, ele chamou os seus irmãos e disse: olha, um dia Deus visitará o seu povo, e Ele vai tirar o seu povo daqui, para uma terra que Ele prometeu a Abraão, Isaac e a Jacó, o nosso pai. Ele fez menção da promessa para os seus irmãos. Muito bonito isso, Passaram-se muitos anos, segundo a Bíblia, 435 anos, se não me foge da minha memória. Deus chamou Moisés para levar o seu povo. A Bíblia conta que esta promessa passou esse tempo todo, e desse povo que saiu do Egito, teve 2 que alcançaram a promessa. Teve 2. Mas um desses dois fez a menção da promessa.
ele disse para Josué: ei, tu estavas no dia e sabes da promessa que o Senhor falou através do seu servo, do profeta Moisés, que a terra em que a planta dos meus pés pisou, Ele me daria, e eu quero ela. Dai para mim Hebrom, disse Caleb a Josué. E Josué disse para ele: então está aí a terra. Agora o mais interessante ainda é que Caleb, ele teve que lutar pela promessa. Aleluia. Irmãos, às vezes a promessa chega na tua vida e a gente acaba sentando numa poltrona ou deitando na nossa cama, ficando na nossa casa, achando que a promessa vai lá. E muitas das vezes vai, mas na maioria das vezes nós temos que lutar por ela. E Caleb disse que, olha, passou 45 anos. Na época eu era da idade de 40 anos. Hoje estou com 85, mas eu estou firme na promessa. Eu sinto o mesmo vigor que eu tinha antes. E eu vou entrar e sair, vou pelejar e vou ser vitorioso, porque o Senhor me prometeu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós estávamos na nossa humilde casa. Eu vou falar a verdade, irmão. E eu não tenho medo de falar a verdade, não. Minha casa é de madeira, que aqui em Portugal eu não vi uma casa de madeira. E a coberta é de cavaco, de madeira também. E numa comunidade pequena, lá no estado do Pará, município de Monte Alegre. E um dia Deus fez uma promessa para nós, de que levantaria a nossa casa, levantaria a nossa família, usaria os meus filhos, usaria minha esposa, usaria a gente para fazer a sua obra. E uma certa vez eu, andando num barco de Santarém a Monte Alegre, um pastor fez um convite para a gente ir para Inhamundá, entre Pará e Manaus. E a gente ouviu bastante as coisas que o pastor nos falou. E nós chegamos em casa, eu e a minha esposa, e perguntamos: e aí, nós vamos? Aí ela disse: vamos colocar nas mãos de Deus. Eu disse: vamos. E nós colocamos nas mãos do Senhor. E quando nós colocamos na mão do Senhor, irmão, ninguém perguntou mais nada por aquilo. Nós deixamos nas mãos dele mesmo. Ninguém: ei, Senhor, e aí, aquele negócio? Não, deixamos lá. E os dias passaram, lutas vêm e vai. E quando foi uma certa vez eu conversando com a minha prima, que tem aqui em Portugal, eu não sei se alguém dos irmãos conhece, a respeito de Portugal, a cantora Valéria. E ela me falou de Portugal, e rapidamente ela disse assim: por que tu não vem para Portugal? Eu disse: não, eu até sorri. Eu disse: não, eu não tinha planos nenhum, irmãos, mesmo, de estar aqui, de vir, sair do meu país para cá. E eu cheguei e contei para minha esposa do que ela havia falado. E eu perguntei: e aí, vamos? Ela disse: vamos colocar na mão de Deus? Eu disse: vamos colocar na mão do Senhor. Entregamos de novo. Entregamos e esquecemos. Deixamos lá com o Senhor e pronto. E um dia minha esposa, líder do círculo de oração, ela foi fazer a despedida de uma irmã que ia se mudar. E a irmã, senhora de idade,
já 65 anos. Depois da despedida, chamou ela à parte e disse: Deus brevemente levantará os teus pés, o seu e de sua família, daqui deste lugar, para uma terra distante, porque Ele tem uma grande obra para vocês. Ela não me participou disso. E quando foi por volta do dia 15 de agosto, minha prima, tentando entrar em contato comigo, disse, pelejou de todas as formas, e eu ruim de telefone lá para a região, e ela disse, quando eu consegui falar com ela, ela falou para mim: o Espírito Santo manda eu te convidar, vem para Portugal. E eu cheguei em casa, eu disse para ela, disse: olha, eu vou em casa falar e me dá um dia, eu te dou a resposta. Ela disse: não, tem que ser hoje, porque tem que cuidar logo dos teus documentos para ir para Portugal. Eu disse: eu vou conversar em casa. Quando eu saí para conversar, no meu coração estava que eu ia falar para minha esposa e dizer: não, né? Isso é uma ideia absurda. Porque, irmãos, coisas assim que a gente não tem costume, a gente não faz por donde nem sonhar, entende? Ninguém faz por donde. Aí quando eu cheguei em casa, que contei para ela, aí a minha mãe estava, e ela disse: por que você não conta para ele a experiência que Deus tem contigo, que tu tem com Deus? E ela foi e me contou a história da irmã, que Deus tinha falado através da irmã. E uns dias antes ela ia orar, e ela disse que pediu uma palavra para o Senhor. E o Senhor, quando ela abria, era justamente nesse versículo: sai do meio da tua parentela. E ela, por sua vez, também só fazia deixar ali e continuava a sua oração e não perguntava para Deus a respeito. Irmãos, e eu olhei para minha esposa e eu disse: e qual é a sua resposta de nós irmos para Portugal? Ela disse: vamos para Portugal. Quando ela disse isso, eu fiquei assim. Aí eu disse assim para ela: mas tem uma coisa. Ela disse: o que é? Eu vou colocar em prova. Irmãos, mais uma vez eu falo a verdade. Da onde nós estávamos para a nossa cidade, uma viagem de ônibus era 15 reais. 15 reais. Eu disse: se for da vontade de Deus para nós irmos para Portugal, Ele nos levará. Porque eu não tenho 15 reais para me ir para Monte Alegre, que é 60 quilômetros daqui. Imagine para fora do país. Então, está na vontade de Deus. Quando foi no dia 27 de setembro, eu estava embarcando no avião para Portugal. Os nossos planos, os nossos pensamentos são baixos, irmão, são pequenos. Os do Senhor são mais altos. Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E o que nós devemos fazer é simplesmente deixar Ele trabalhar nas nossas vidas. Mesmo que você às vezes fique sem entender por que estamos aqui, por que viemos para cá. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Chegamos em Portugal e eu havia dito no meu coração que
eu precisava de trabalho, porque ficar aqui sem trabalhar não seria de Deus também. Antes de inteirar uma semana que eu estava em Portugal, eu comecei a trabalhar. Antes de inteirar uma semana, vim e pude conhecer o meu primo, pastor Eliel Veras, que eu não conhecia. A gente tinha nos visto, e Deus tocou no coração dele, para abrir a porta da casa dele. Irmão, se você for meditar, não é muito fácil você abrir a porta da casa para uma outra pessoa entrar. Não é muito fácil. E é como o meu pastor Robson um dia falou para mim. Ele disse: meu filho, as coisas que o homem faz para abençoar o outro é de Deus, porque o homem de si próprio ele não consegue fazer. E aqui, irmãos, esse é o meu testemunho para chegar aqui em Portugal. Ainda tem mais. Em uma outra oportunidade a gente conta o restante. Tem muita bênção que Deus fez na minha vida aqui em Portugal. Muita bênção mesmo. Eu vou contar mais essa. Nós estávamos na casa do primo, pastor Eliel, e tanto eu, quanto ele, quanto a minha esposa, nós orávamos por uma outra casa. E no dia que eu entrei nesse estado aí de layoff, né? Que o trabalhador só trabalha tantos dias e os outros não. A situação ficou mais apertadinha. Isso. E aí, o pastor Olivino ligou para mim: meu filho, tem uma casa aqui em Azambuja. Você quer? Eu disse: eu quero. Ela disse: então venha hoje ou amanhã. Eu disse: vou amanhã, que hoje eu estou no trabalho. Disse: então venha amanhã, que já está marcado com o senhorio para você conversar com ele. Cheguei com a minha esposa disse, falei para ela, ela disse: e nós vamos pagar a renda com o quê? E o calção, que a gente nem tem outras roupinhas pequenas, quanto mais o calção. Aí nesta hora, irmãos, veio uma palavra dentro do meu coração meia grosseira, mas eu tive que dizer, não pela minha esposa, mas pela situação, incluindo a mim. Eu disse: a gente usa a nossa fé, que tanto dizemos que somos crentes e acreditamos em Deus, ou então a gente abandona esse negócio de ser crente. Porque como é que a gente profere fé e ao mesmo tempo você não exercita a sua fé? Conclusão, irmãos, nós estamos numa casa em Azambuja, eu acho que muitos irmãos conhecem, que é pertinho da escola, perto da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Não preciso de carro, só preciso dos meus pés para andar. Perto do banco, perto do supermercado, perto do centro de saúde, perto de tudo. Perto do comboio, verdade, viu? Não tem dificuldade para os irmãos quererem me visitar lá, vá de comboio, vai lá, é bem pertinho de lá. 5 minutos você chega lá em casa, andando. E a renda? Paguei. E a comida? A minha esposa, e a comida? Deus proverá. E a igreja do Senhor entrou em ação. Deus tocou no coração de muita gente, que nós nunca passamos um dia de fome. E a renda está sendo paga. E o calção está terminando de ser pago. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero externar a minha gratidão. E quero concluir o versículo que eu li. A promessa, irmãos, ela ainda não se cumpriu. Eu descobri lendo a Bíblia.
a promessa maior na vida do crente, que eu tenho na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, na vida de toda a igreja que eu creio, é a volta do Senhor Jesus Cristo, que virá buscar essa igreja e nos levar para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a maior promessa, e essa nós temos que lutar, que nem Josué, que nem Caleb lutou contra aquele gigante que surge no dia a dia de nossas vidas, que é para nós chegarmos diante do Senhor e conquistarmos a terra celestial que está a nos espera. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ela não para, ela continua, assim como continuou na vida dos patriarcas, continuará na nossa vida até nós alcançarmos a mansão celestial. Eu quero externar a minha gratidão por esta oportunidade, e quero externar a minha gratidão a Deus pelos irmãos que oraram pela gente. Eu contei no testemunho passado, quando meu filho e minha esposa estiveram ali no aeroporto, igreja que eu não conhecia, irmãos que não conheciam nós, oraram por nós. Deus agindo através dos irmãos, através desta igreja, deste ministério, orou e Deus operou para a honra e a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.